No século retrasado, começava a história do primeiro jato de longo curso da Rússia, com o nascimento do projetista de aeronaves Sergei Vladimirovich Ilyushin. Senta que lá vem história. Vocês aeronáuticos, tudo bem com vocês? Tudo bem! Sabia que o canal tem uma lojinha com um monte de coisas legais para ajudar aqui na produção dos vídeos? Se você não puder ajudar como membro do canal, dá uma passada na lojinha que ajuda bastante. E agora a gente tem uma novidade muito legal, são gift cards, que tem diversos valores que você pode presentear quem você ama. Quer 10% exclusivo de desconto? Use o cupom CANALAEM e ganhe 10% de desconto. Só para quem está vendo esse vídeo, hein? lojadoaviõesemusicas.com.br. Sergei Ilyushin. Vamos lá. Depois de treinar no exército czarista como piloto em 1917 e como técnico de aeronaves no Exército Vermelho depois da Revolução, o seu futuro como um dos mais famosos projetistas de aeronaves do mundo foi provavelmente definido no final de 1919, quando um caça britânico Avro 504 caiu perto de Petrozavodsk. E ele fez parte da equipe que desmontou o avião e o transportou para Moscou, para ser submetido à engenharia reversa. Nasceria assim o treinador U-1 soviético. Em 1921, ele ingressou no Instituto de Engenharia do Exército Vermelho e no Comitê Técnico e Científico da Força Aérea em 1926. 5 anos depois, ele começou a trabalhar como projetista de aeronaves no Escritório de Design Central, que em 1935 se tornou o Ilyushin OKB. Eu não vou nem falar isso em russo, tá? Tá escrito aqui embaixo. A primeira aeronave de produção projetada pelo Ilyushin OKB foi a aeronave de ataque ao solo Il-2, que é IL-2, né? Então, a aeronave mais produzida de todos os tempos, só 36.183 unidades foram feitas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o foco se voltou para a aviação civil, já que entre 1950 e 1959 o tráfego aéreo doméstico dentro da União Soviética cresceu 10 vezes. O Ilyushin OKB estava na vanguarda, com o primeiro de 2011 bimotores a pistão IL-12 e IL-14 voando em 1950. E o turbohélice com 4 motores de longo curso Ilyushin IL-18 seguindo em 1957. O Tupolev Tu-104, que era o concorrente, estava fazendo um ótimo trabalho e podia fazer voos de 2 horas ou até 3 horas de duração. Mas a União Soviética precisava de uma verdadeira máquina de longo alcance. Então, em 1960, o próprio Sergei Ilyushin apresentou uma proposta para um jato de passageiros com 4 motores ao Conselho de Ministros Soviéticos e recebeu um sinal verde. Nascia assim o Ilyushin 62, ou abreviado IL-62. O Kuznetsov OKB, especializado em motores aeronáuticos, foi simultaneamente instruído a desenvolver o que viria a ser o motor turbofan NK8. A colocação dos motores lá na fuselagem traseira em pares seria mais tarde bem polêmico, aqui no ocidente, né? Porque ele utilizava a mesma configuração dos Vickers VC-10 que eram produzidos na Grã-Bretanha. A configuração foi ditada pelo escritório central por conta de que o Ilyushin OKB não tinha os recursos para se envolver em estudos de configuração prolongados. E a colocação do motor na fuselagem traseira foi considerada cientificamente correta e, portanto, ia ser adotada daquele jeito. Na verdade, esse layout também foi compartilhado com o jato executivo da Lockheed, o Jetstar, contra o qual não existem acusações de plágio e tem várias vantagens, que sem dúvida atraiu tanto a Vickers quanto a Lockheed, bem como o Ilyushin. Uma cabine de passageiros mais silenciosa, porque os motores estão lá atrás, uma asa limpa, otimizada para a eficiência aerodinâmica e a necessidade de um leme de direção menor, porque no caso de perda de motor, não tem tanto efeito de puxar um avião para o lado ou para o outro. Um outro elemento de design digno de nota no IL-62 é a ausência de slats, que são aqueles flapzinhos que ficam na frente da asa, né? Porque ele tem um exclusivo entalhe que se chama dente de cachorro no bordo de ataque da asa e foi adicionado para criar um poderoso vórtice sobre a asa em baixas velocidades, mantendo a característica de alta sustentação. Esse tipo de asa dispensou a instalação de um sistema de stick shaker, que é aquele que o manche
treme quando está perto do stall, né? E também de stick pusher, que é quando o manche vai para frente para forçar fisicamente o nariz do avião para baixo e diminuir a possibilidade de um stall. Esse recurso aí do dente de cachorro era legal, funcionou, mas não deixava os pilotos muito confiantes não, viu? Mas ele é utilizado até hoje em todas as aeronaves com cauda em T. Ilyushin estava muito bem ciente de que o layout de cauda em T, com 4 motores traseiros, dava algumas penalidades terríveis no avião. Em particular, ele sabia que o braço do momento da cauda era mais curto, exigindo uma cauda maior e mais pesada. Você não sabe o que é braço de momento? Ah, fugiu das aulas de física, né? Eu vou deixar um link aí na descrição para você entender o que é momento de uma força. Então ele decidiu mover a asa ligeiramente mais para frente de onde ela deveria ficar, no centro de gravidade da aeronave. Correspondentemente, ele alongou este momento da cauda, entenderam? Só que não existe almoço grátis, né? Isso deixou o trem de pouso para frente do centro de gravidade do avião. Isso não cria problemas quando o avião está voando, não precisa de trem de pouso. Mas quando ele está sendo carregado aqui no solo, pode colocar o centro de gravidade atrás do trem de pouso principal e ele pode cair de bunda, né? Isso deu origem a uma outra marca registrada do IL-62, um apoio traseiro retrátil que é estendido quando a aeronave está estacionada e até mesmo durante o táxi, já que possui um par de rodinhas ali. Com o apoio de cauda estendido, o carregamento e descarregamento do avião pode ser feito de qualquer maneira, porque não corre o risco da aeronave cair de bunda, como eu falei. Com isso, o estabilizador horizontal parece pequeno para o tamanho da aeronave e, consequentemente, também a carga aerodinâmica que ele faz, né, que ele produz. Isso reduz o arrasto em voo de cruzeiro e aumenta a distância que o avião pode voar, diminuindo o peso estrutural. O Ilyushin aí podia decolar com 161 toneladas de peso máximo e tinha um alcance de 6.700 km. O número de passageiros variava entre 189 em classe única ou 168 em 2 classes. Ué, mas na União Soviética tinha diferença de classe? É, porque às vezes o avião era exportado, então tinha também 2 classes. Uma peculiaridade do IL-62 é um pequeno volante instalado no meio do manche do piloto, da esquerda. Esse volante é o que faz o controle do trem do nariz, ou seja, ele dirige o avião no solo com aquele negocinho lá. Nas aeronaves ocidentais, o volante normalmente costuma ficar lá do lado esquerdo do assento ou do lado direito nos aviões que tem 2. E como em toda aeronave civil russa, o painel de instrumentos é pintado de verde. Sabe por quê? Não sabe? Então eu te conto isso no outro vídeo. O primeiro protótipo registrado CCCP-06156 taxiou com sua própria força no campo de aviação de Kodinka, em Moscou, em 9 de setembro de 1962. E não era ainda com os motores Kuznetsov, tá? Era um AL-7, que o Kuznetsov ainda não estava pronto lá na fábrica. E aí ele foi formalmente apresentado dessa maneira mesmo aos principais escalões do país, incluindo o secretário-geral na época, o Nikita Khrushchev. E lá nesse local foi remontada para testes de voo. As corridas de táxi em alta velocidade foram retomadas em 19 de dezembro e a aeronave ainda deu alguns saltos curtos no ar por alguns segundos. O primeiro voo teve a duração de 34 minutos e foi na manhã de 2 de janeiro de 63. Tinha um comandante, tinha um primeiro oficial, tinha um navegador, tinha um engenheiro de voo e tinha um radiooperador e um engenheiro de testes. 6 pessoas. Você acha que tem muita gente nesse voo? Na verdade, só o engenheiro de testes que está a mais, porque precisava de 5 pessoas para controlar esse avião. Que coisa, hein? Aí um segundo protótipo foi transportado de novo para Zhukovsky e após a remontagem voou com motores, agora sim, Kuznetsov NK8 de 20 mil libras de empuxo em 24 de abril. E também teve os ailerons reprojetados, porque durante o teste perceberam que aqueles lá não estavam muito bons. E aí o programa de testes do IL-62 sofreu um grande golpe quando em 25 de fevereiro de 65 o primeiro protótipo caiu. Estava fazendo o 27º voo. E era um teste para decolar com peso máximo. E ele decolou só que com alto ângulo de ataque e baixa velocidade no ar. E como ele não conseguiu ganhar altitude, ele atingiu a cerca no perímetro do campo de aviação onde estava decolando e caiu mais na frente. E 10 das 17 pessoas que estavam a bordo
3 dos quais estavam fazendo o primeiro voo, era o navegador, o engenheiro de voo e o engenheiro de teste, não sobreviveram. Um terceiro protótipo foi então levado para Zhukovsk e a produção começou na fábrica de aeronaves número 22 em Kazan, no Tartaristão. Em 11 de maio, o IL-62 executou um voo de 10 horas que percorreu 8.050 quilômetros e em 9 de julho voou em um show aéreo no aeroporto Domodedovo, liderando uma coluna de aeronaves comerciais na exibição que revelou a nova aeronave da União Soviética para o público. Daí, em 11 de julho, um outro avião que foi construído em Kazan deixou Moscou e foi até o Polo Norte e retornou à base, cobrindo 8.940 quilômetros em 10 horas e 48 minutos de voo. O objetivo era verificar se os aviônicos estavam com precisão. E então aconteceu o primeiro voo comercial, realizado em 8 de setembro de 67, na rota de Moscou para a capital da República do Cazaquistão, em Almaty. Na semana seguinte, o IL-62 fez a sua estreia internacional, no lugar do turbohélice Tu-114 na rota transatlântica para Montreal. O triunfo e a tragédia do programa de testes de 4 anos valeram a pena. O primeiro cliente de exportação foi a transportadora de bandeira da Tchecoslováquia, que obteve a sua primeira aeronave em outubro de 1969. Vocês lembram da seleção tcheca jogando Copa do Mundo? Acho que não, né? Acho que eu sou velho demais. Como era uma estrela das companhias aéreas do Pacto de Varsóvia, a CSA, que era essa empresa tcheca, foi a primeira companhia aérea depois da Aeroflot a voar o Tu-104 e estava até prestes a operar o supersônico Tu-144 no final dos anos 70, se ele tivesse dado certo, né? A gente já contou sobre o Concordski, que é esse Tu-144 aqui, ó, episódio 250. A transportadora nacional da Alemanha Oriental, a Interflug, foi a próxima, com a primeira aeronave chegando a Berlim no aniversário de 100 anos de Lenin. Outros clientes de exportação incluíram a CAAC, que era a Administração da Aviação Civil da China, os Emirados Árabes também compraram, Egyptair em 1971, Tarom, que era uma empresa da Romênia, e a Cubana em 1972. Inclusive está até hoje voando lá os IL-62. E a LOT da Polônia em 1973. Curiosamente, a Air France e a Japan Airlines também operaram IL-62 nas cores da Aeroflot, ambas arrendadas com tripulações para serviços na Rússia. Os IL-62 foram usados principalmente em viagens de longa distância. E a LOT, da Polônia, colocou esses voos diretamente no serviço transatlântico. Ele saía de Varsóvia e ia para Nova York, Toronto e Chicago, atendendo as grandes populações polonesas de lá. Enquanto a Tarom, inicialmente usava ele em viagens curtas, mas aí conseguiu cruzar o Atlântico no final, para Nova York e Chicago, com a paradinha técnica lá em Amsterdã para abastecer. Uma modificação sugerida para melhorar o alcance foi designada como IL-62D, que esse D em russo é uma palavra que eu não sei falar, mas significa longo alcance. E envolvia o uso da parte traseira da fuselagem para colocar tanques de combustíveis adicionais. Isso não é uma boa ideia, né? Ele sentiu, o Sergei sentiu que não era uma boa ideia mesmo. E aí, em vez disso, ele trabalhou para descartar esse IL-62D e fazer o IL-62M. Sendo que a atualização mais importante seria o uso dos motores Soloviev D30, que eram os turbofans com uma maior razão de bypass do que o Kunetsov NK8 lá, acho que é assim que fala. E aí tinha menor ruído externo e tinha reversores em concha. Esses reversores só podiam ser instalados nos motores de fora, né? Senão dava problema. E curiosamente, eles abriam em voo, coisa de avião soviético. Aí depois disso ficou fácil, eles fizeram mais atualizações e aí colocaram um tanque de combustível de 5.000 litros na cauda do avião e aumentou o alcance com carga máxima para 8.000 quilômetros. Colocaram também controles de spoiler assimétrico para auxiliar os ailerons, profundores mais refinados para melhorar a inclinação, atualizaram a APU, melhoraram a iluminação de cabine, ou seja, ficou um avião praticamente novo. E melhoraram os aviônicos também, porque eles precisavam ficar em conformidade com os aviões do Ocidente, de acordo com as regras da ICAO. Só que um avião desse tamanho não tinha assistência hidráulica. Os controles de voo tinham que ser mexidos na mão, com força mesmo. Então tinha que ser parrudo, tripulação só
fortinha lá para conseguir mexer nesse avião. Depois da entrega de 94 Ilyushin 62, a produção mudou para o IL-62M. E o primeiro exemplar voou em 15 de abril de 1972, logo ali, né? Os voos de teste foram extensos e até incluíram uma viagem para cá, para a América do Sul, para avaliar como é que o avião desempenhava em aeroportos muito altos e muito quentes. O processo de certificação foi concluído um ano depois, em 1973. E aí aconteceu o primeiro voo com a Aeroflot em 1974. Depois do sucesso do IL-62 Mike, algumas outras variantes foram produzidas, como a Mike Kilo, que era uma versão de menor alcance, que várias empresas usaram. Teve o IL-62 Mike Uniforme, que era um avião Kombi, ou seja, metade passageiro, metade carga. Se bem que esse apenas um foi operado pela própria companhia aérea da fábrica de Kazan. O 62 Mike 250, que era uma variante alongada, só que esse nunca saiu da prancheta. Mas uma coisa a gente pode falar do IL-62, viu? Ele tinha um excelente histórico de segurança, ou pelo menos um bom histórico de segurança, com poucos acidentes fatais. A experiência da LOT, que era polonesa, foi notável, porque eles perderam 2 aeronaves em acidentes idênticos em Varsóvia, com 7 anos de diferença entre os dois. O primeiro IL-62 entregue à empresa aérea estava voltando de um voo de Nova York e ia fazer o pouso. Isso foi em mais ou menos 1980. E aí ele arremeteu porque deu um aviso de luz do trem de pouso. Quando arremete, ele deu potência total. E o motor número 2, são 4 motores lá atrás, né? 1, 2, 3, 4. O 2 explodiu e cortou as linhas de controle na cauda, causando uma descida incontrolável e imediata para o solo, fora do perímetro do aeroporto. Todos os 87 a bordo pereceram. Em uma repetição assustadora, em 1987, outro IL-62M estava operando o voo vindo de Nova York, quando o motor 2 explodiu, destruindo o motor número 1 e todos os controles de voo, exceto os ailerons. E iniciou também um incêndio no porão de carga traseiro. Surpreendentemente, a tripulação foi capaz de manter o avião danificado no ar por 31 minutos e quase conseguiu voltar para a pista de Varsóvia. Mas no final, o avião ficou impossível de controlar e caiu na extremidade oposta do aeroporto. 183 pessoas morreram no acidente mais grave até hoje do Ilyushin 62. Esses acidentes mostram bem o motivo pelo qual hoje em dia é praticamente impossível que qualquer avião civil tenha 2 motores instalados lado a lado, como o IL-62 tinha, como o Vickers tinha e como o Comet tinha. Porque uma falha grave em um pode levar à falha do outro. A eliminação dos riscos não permite mais que se tenha motores assim na aviação. É por isso que eu digo para vocês que acidentes trazem conhecimento e mudanças na aviação. Mas não parou aí, tá? Depois desse acidente, a LOT foi pioneira em algumas atualizações de segurança para o Ilyushin, incluindo a duplicação dos sistemas de controle de voo, substituição de elementos que eram inflamáveis no porão de carga, instalação de detectores de fumaça, sistemas de detecção de vibração do motor atualizados e sistema de detecção de incêndio. Tudo isso por causa dos acidentes. Então, enquanto 89 foi um ano ruim, com 2 grandes quedas, a Interflug foi por um erro de piloto e a Cubana por causa do vento, as 2 décadas que se seguiram, que foram os anos com mais IL-62 voando, foram notáveis, porque não aconteceu acidentes fatais. Comparado com o 707, o VC-10 e o DC-8, o IL-62 teve a menor incidência de acidentes, com 22 acidentes fatais e mais 11 aeronaves perdidas, porém sem vítimas. Embora o país que criou o IL-62, a União Soviética, tenha deixado de existir, a década de 1990 foi em muitos aspectos a era do IL-62, quando a desregulamentação do cenário aéreo russo viu a fragmentação de uma indústria que estava até aquele ponto calma se transformar em novas empresas de bandeira conforme as ex-repúblicas soviéticas se tornavam nações independentes. No cenário doméstico russo, novas companhias aéreas independentes se multiplicaram. A Interavia, a Avianegro, Dalavia, SAT, VM, voaram grandes frotas do IL-62 na década de 90. Na maioria dessas companhias aéreas, os envelhecidos IL-62 voaram com força suficiente para descascar a pintura. Alguns tinham em média 17 horas de uso por dia. Incrível. A própria Aeroflot, embora convertida em uma fração do seu tamanho anterior, na época da União Soviética, foi capaz de se beneficiar da redução da tensão política e, com o fim da Guerra Fria, atendeu ao aumento de voos internacionais. Novas rotas foram adicionadas, incluindo uma que saía de Moscou e depois de parar em Larnaca, Sal, Rio,
Morria em São Paulo e depois voltava. Na verdade, a frota do IL-62 estava fazendo tantos voos transatlânticos que em certos dias da semana, 8 aeronaves pousavam em Shannon, na Irlanda, para reabastecimento, no intervalo de algumas horas em cada sentido. A história da Aeroflot com o aeroporto de Shannon, inclusive, tem um negócio interessante. Na década de 80, a Aeroflot, depois que estava reclamando lá que os preços de combustível estavam muito altos lá em Shannon, eles queriam transferir parte da escala deles de Shannon para Gander, no Canadá. E aí resolveram entrar num acordo lá com a administração do aeroporto irlandês, de forma que a União Soviética, e mais tarde a Rússia, poderia construir a sua própria distribuidora de combustível e entregar o seu próprio combustível no aeroporto. E esse combustível seria fornecido pelo governo soviético e depois russo, né? Afinal, os caras tem petróleo pra caramba. Mas agora que vem a parte interessante. A administradora do aeroporto de Shannon ofereceu então taxas de pouso gratuitas e serviços de solo, estacionamento, escada, energia em solo, manutenção de linha, etc., em troca da permissão de vender um pouco deste combustível, o russo que estava lá, para outras companhias aéreas, com um preço um pouco menor do que o de mercado. Isso tornou o aeroporto uma parada popular e aí atraiu a TWA, a Rate International, American Transair, Worldways e a Tarom em seus trajetos de ida e volta pelo Atlântico. E aí, à medida que a gente chega nos anos 90 e avança para os anos 2000, a disponibilidade de jatos Boeing e Airbus de meia idade, com capacidade maior de assentos, economia de combustível muito superior, finalmente determinou um fim gradual para os IL-62 e alguns outros equipamentos da era soviética. Os últimos 13 IL-62 da Aeroflot foram aposentados em novembro de 2001. Outras companhias russas seguiram o exemplo com o passar da década. Por um tempo, os velhos Ilyushins e Tupolevs ficaram estacionados nas periferias dos aeroportos das províncias russas, manchados de mofo, ninho de passarinho por tudo quanto é lugar, na série do motor, e hoje a maioria já virou sucata mesmo. O último IL-62 saiu da linha de construção em 1995 e não tinha nenhum cliente para entregar. E aí foi colocado em armazenamento. Aí a Capo, que era proprietária de uma fábrica de aeronaves, formou a Capo Avia em 99 e colocou este avião em serviço, fazendo viagens fretadas ou arrendadas em nome de algumas das companhias aéreas mais obscuras do mundo. Magma Airlines, BGB Air, Luke Aero, coisas desse tipo aí. A Cubana foi uma das últimas grandes companhias aéreas a voar o IL-62, com voos transatlânticos. E aí ele fez rotas em toda a América Latina e do Sul, e aí foram gradualmente sendo reduzidas para os vizinhos Santo Domingo, Cidade do México, Recife, Caracas. A última aeronave foi aposentada em março de 2011. Existe uma história interessante com o IL-62 da Cubana. Em 9 de abril de 1982, quando estava tendo a guerra lá das Falkland Malvinas, né, Grã-Bretanha, Argentina, que a gente viu aqui no episódio 771, ele tentou atravessar todo o território brasileiro, levando o embaixador cubano a bordo com destino à Argentina, sem pedir nenhuma autorização para o sobrevoo aqui no Brasil. Ele ficou só na tentativa, né? Porque foi interceptado por 2 Mirage da FAB e teve que descer em Brasília, gerando uma crise diplomática. No ano seguinte, a companhia aérea de bandeira da Coreia do Norte, a Air Koryo, que é a pior empresa aérea do mundo, comprou um IL-62 da Cubana e voou de Havana para Pyongyang, onde foi sucateado para pegar as peças e apoiar o par sobrevivente de aeronaves de passageiros da própria Coreia do Norte. E também o Kim Jong-un, ele tem um IL-62, ele é fã do avião, e aí esses aviões iriam ceder peças para o avião dele. No último dia de 2012, a China baniu o IL-62 devido ao barulho ensurdecedor dos motores, e um dos 2 aviões também foi para a Air Koryo, para a Força Aérea como reserva. Deve ter um festival de peças lá na Coreia, né? Tem mais uma história interessante. Um Ilyushin 62 foi construído mais de uma década depois, em 2009. Ele foi concluído para o governo russo, usando peças que restavam na fábrica lá em Kazan. E ele permanece em serviço até hoje com a Força Aérea Russa, fazendo transporte logístico e até incluindo o transporte do chefe de Estado, Putin. A comparação com o VC-10 é inevitável, porque a aparência é muito semelhante das 2 aeronaves. E a visão ocidental insiste que esse avião da Vickers deveria ser superior ao avião russo.
Mas enquanto o VC-10 tinha alcance inferior e apenas 54 foram produzidos, o primeiro jato de longo alcance da Rússia foi um sucesso por qualquer padrão que se olhe. 295 produzidos, mais o único em 2009, voando para inúmeras companhias aéreas em mais de 30 países, incluindo 213 passando pela frota da Aeroflot. Hoje ele continua em serviço apenas na Air Koryo, da Coreia do Norte, e vários governos, incluindo Sudão, Rússia, Gâmbia e Ucrânia. De todas as aeronaves projetadas por Sergei Ilyushin, é no IL-62 que está sua maior conquista. Se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99, seu nome aparece aqui junto com esses amigos. Um grande abraço e até o próximo voo.